Você já parou para pensar que algo tão simples quanto o crucifixo que carrega com você pode não ser o que parece? Atenção! Se você tem um crucifixo em casa, escute agora o aviso urgente de Padre Pio. Há algo que talvez esteja passando despercebido, algo que pode mudar tudo o que você acredita sobre a proteção divina que carrega consigo. E se eu te dissesse que muitos crucifixos, apesar de parecerem sagrados, estão marcados por algo que desvia o coração de Deus? Sim, pode ser difícil de ouvir, mas é exatamente por isso que você precisa ficar comigo até o final. Padre Pio, com sua sabedoria e profunda conexão com o céu, alertou inúmeras vezes sobre a forma como objetos que deveriam trazer bênçãos podem, na verdade, abrir portas para algo terrível. Será que o seu crucifixo foi realmente consagrado? Será que ele carrega a verdadeira cruz de Cristo ou está apenas revestido de aparências, vazio de fé, sem significado? Não saber disso pode ser perigoso. Não seria isso o motivo de tantos momentos de desânimo na sua vida? Tantos pedidos sem resposta? Talvez você tenha sentido uma inquietação inexplicável, uma sensação de que algo está errado, mesmo quando busca a Deus com toda a sua alma. Mas como isso pode acontecer? Você reza, acredita, confia, e ainda assim há um vazio que não se preenche. Quero que você olhe agora para o seu crucifixo. Preste atenção nos detalhes. Ele é realmente o símbolo da vitória de Cristo na sua vida? Ou você, sem saber, permitiu que algo contrário à fé entrasse em sua casa? Se Padre Pio estivesse aqui, ele te perguntaria: você sabe de onde vem a cruz que carrega? Sabe se ela foi tocada pelo poder transformador de Deus? Ou ela é apenas um objeto, uma madeira, um metal, desprovido de verdadeira graça? Pense nisso. Talvez você nunca tenha se perguntado, mas será que algo tão importante não merece toda a atenção do seu coração? Pode parecer exagero, mas negligenciar isso pode custar mais caro do que você imagina. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Imagine por um momento todas as suas preces sendo ouvidas. Imagine um crucifixo tão cheio de luz que nenhuma escuridão possa resistir à sua presença. Esse é o poder de um símbolo consagrado, de um crucifixo que carrega a força da vitória de Cristo. Mas agora reflita, será que o que você tem em mãos é esse crucifixo? Ou é algo que apenas se parece com ele? Você sabia que existem objetos que, ao invés de atrair bênçãos, afastam a paz? Isso é real. Não é algo que eu inventei. É algo que a igreja, que santos como Padre Pio, sempre nos alertaram. Quantas vezes você já sentiu que, por mais que reze, algo parece bloquear as suas bênçãos? Pode ser que o problema não esteja nas suas orações, mas no objeto que carrega como símbolo de fé. Padre Pio acreditava que Deus age através de sinais, e um crucifixo verdadeiro é um desses sinais. Porém, se ele não foi ungido, consagrado, ou se tem uma origem desconhecida, pode estar afastando aquilo que você mais busca. Pense nisso. Você se lembra daquela noite em que Padre Pio falou que, ao carregar a cruz, precisamos ter certeza de que ela é verdadeira? Ele acreditava que um simples crucifixo, consagrado e cheio da presença de Deus, tem o poder de afastar o mal, de transformar vidas. Mas ele também sabia que o inimigo usa até mesmo as aparências para enganar os filhos de Deus. Por isso, é vital entender o que você carrega consigo. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Declare "eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Quantas lágrimas você já derramou na presença de um crucifixo? Quantas vezes você se ajoelhou diante dele, pedindo uma resposta, uma direção, um milagre? E se eu te dissesse que a resposta pode estar no próprio crucifixo, que talvez ele precise ser renovado, abençoado, tocado pela força de Deus para cumprir o propósito para o qual foi feito? Isso não significa que suas orações foram em vão,
mas sim que Deus está te mostrando algo mais profundo, algo que você talvez não tenha enxergado antes. O que você sentiria se soubesse que carregar um crucifixo verdadeiro pode mudar a sua vida? Que ele pode ser um canal direto para a graça de Deus? Padre Pio dizia que quando algo não está certo em nossa vida espiritual, Deus nos dá sinais. Esse pode ser o seu sinal. Essa pode ser a resposta que você tanto espera. O que você vai fazer com ela? Escreva "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Deixe "Deus é fiel" se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você já se perguntou por quê, mesmo com toda a fé que deposita nas suas orações, muitas vezes sente como se algo estivesse bloqueando as respostas de Deus? Por quê? Em tantos momentos de desespero, a solução parece tão distante, mesmo quando você clama de todo o coração. E se o problema não estiver na sua fé, mas em algo que você sequer percebeu, algo tão próximo, tão presente, mas que carrega um erro invisível e perigoso? Sim, eu estou falando do crucifixo que você guarda em casa ou carrega consigo. Algo pode estar errado e é urgente que você saiba disso agora. Muitos cristãos acreditam que um crucifixo por si só é suficiente para trazer proteção, bênçãos e paz. Mas o que poucos sabem, e Padre Pio nos alertou sobre isso, é que existem crucifixos que, sem uma verdadeira consagração ou origem confiável, podem se tornar um obstáculo na sua vida espiritual. Pense nas noites em que você se ajoelhou diante dele, sentindo que algo ainda faltava. Já considerou que o problema pode estar naquilo que deveria ser sagrado, mas que foi profanado ou adulterado? Essa é uma verdade que poucos querem enxergar, mas que pode estar afetando diretamente a sua vida. Você sabe de onde veio o crucifixo que possui? Ele foi abençoado por um sacerdote, foi consagrado com o devido respeito que um símbolo tão poderoso merece? Ou será que ele é apenas um objeto sem alma, comprado às pressas, sem história, sem unção? Muitos crucifixos, infelizmente, são produzidos em massa, sem nenhuma preocupação espiritual, e chegam até nós como simples adornos. Pior ainda, há casos em que esses objetos foram manipulados de forma profana antes mesmo de chegarem às suas mãos. Isso é real. É assustador e pode ser a razão pela qual você sente que algo está errado na sua vida. Você já ouviu falar sobre o poder que um crucifixo consagrado tem contra as forças do mal? Um crucifixo verdadeiramente abençoado é como um escudo espiritual, capaz de repelir todo o tipo de influência negativa. Padre Pio dizia que, quando seguramos um crucifixo com verdadeira fé, ele não é apenas um objeto. Ele se torna uma ponte para o céu, um lembrete físico da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Mas e se o crucifixo que você carrega não tiver esse poder? E se, sem perceber, você estiver carregando um peso morto, ou pior, algo que atrai ainda mais escuridão? Declare: "Eu confio em Deus", se sente que sua vitória está chegando. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que, ao substituírem seus objetos de fé por itens consagrados, sentiram uma mudança completa em suas vidas? Eu sei que você já se perguntou por que algumas pessoas parecem alcançar bênçãos com tanta facilidade, enquanto outras lutam, oram, choram e nada muda. Padre Pio nos ensinou que a fé é o primeiro passo, mas que os símbolos que carregamos precisam ser verdadeiros, puros, consagrados, para que Deus possa agir plenamente através deles. Você sabia que o inimigo é astuto e usa as coisas mais simples para se infiltrar na nossa vida? Um crucifixo que não foi consagrado pode ser um canal para distrações espirituais. Uma porta aberta para energias que você nunca quis por perto. Isso não é teoria, é algo que muitos já viveram. Pessoas que, sem saber, trouxeram para suas casas objetos que, ao invés de protegerem, trouxeram inquietação, desordem e tristeza. Não deixe isso acontecer com você. Não é coincidência que você está ouvindo isso agora.
Deus está te mostrando algo. Ele está te dando a chance de olhar para o seu crucifixo com novos olhos, de questionar sua origem, sua bênção e de entender que a fé não é apenas o que sentimos, mas também aquilo que manifestamos nos detalhes. E esse detalhe, o crucifixo, pode estar sendo a chave que falta ou o bloqueio que impede sua vida de fluir. Qual deles é o seu caso? Você tem coragem de descobrir? Escreva "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. Eu quero que você imagine agora sua casa, sua vida, como um campo espiritual. Imagine um espaço onde cada objeto tem um propósito, uma energia. Agora pergunte a si mesmo, o que o seu crucifixo está trazendo para esse campo? Ele é realmente uma fonte de luz? Ele está carregado da presença divina? Ou apenas ocupa espaço vazio de significado? Quando o Padre Pio falava sobre crucifixos, ele sempre destacava a importância de sua bênção, porque sabia que sem ela não há proteção, não há poder, não há conexão verdadeira com Deus. Você se lembra da última vez que olhou para o seu crucifixo em silêncio, com o coração cheio de fé? O que você sentiu? Paz? Esperança? Ou talvez uma inquietação que você não consegue explicar? Isso pode ser um sinal. Não ignore. Deus fala conosco de muitas formas, e às vezes Ele usa até mesmo o silêncio para nos alertar. O que o seu coração está dizendo agora? Pode ser que este seja o momento em que Ele está te chamando para corrigir algo, para transformar aquilo que precisa ser transformado. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já parou para pensar no que realmente significa carregar a cruz de Cristo? Não é apenas um ato simbólico, é um compromisso. É um lembrete diário de que estamos com Ele, de que acreditamos na sua vitória e de que nos rendemos completamente ao seu amor. Mas como podemos carregar a cruz de Cristo se aquilo que carregamos é apenas um reflexo vazio? Como podemos pedir proteção se o que temos conosco não foi abençoado para cumprir esse propósito? Padre Pio tinha uma frase que muitos conhecem: reze, espere e não se preocupe. Mas o que ele também dizia, e poucos sabem, é que precisamos nos certificar de que estamos fazendo a nossa parte. Não basta rezar, é preciso agir. É preciso buscar a verdade em tudo o que nos cerca, incluindo os símbolos que escolhemos para nos representar. E o crucifixo é o maior desses símbolos. Você já fez a sua parte? Já verificou se o seu crucifixo está realmente consagrado? Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Se você sente que algo não está certo, se há uma angústia que você não consegue explicar, se as suas orações parecem não chegar ao céu, talvez seja hora de olhar para o que está em suas mãos. Talvez seja hora de renovar sua fé, de buscar um crucifixo que seja mais do que um objeto, mas uma verdadeira ponte para o sagrado. Padre Pio sempre nos ensinou que Deus age nos detalhes. Este é um detalhe que você não pode ignorar. Quantas vezes você já pediu por uma mudança? Quantas vezes já chorou em silêncio, pedindo a Deus que te mostrasse um caminho? Talvez este seja o caminho. Talvez este seja o sinal que você estava esperando. O que você vai fazer com ele? Não deixe para depois. Não ignore a chance de transformar sua vida agora. Lembre-se, Deus fala conosco através das coisas mais simples, mas cabe a nós ouvir e agir. Você está aqui agora, ouvindo essas palavras, porque algo no seu coração está pedindo respostas. Talvez você tenha vivido momentos em que sentiu que sua fé era suficiente, mas o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Pode ser que você tenha clamado a Deus por proteção, mas a tempestade continuou. E se, em vez de te proteger, o crucifixo que você carrega estiver, sem que você perceba, bloqueando as bênçãos? Sim, isso pode acontecer. E é por isso que você precisa continuar comigo. Há algo que você ainda não sabe.
algo que pode mudar completamente a sua relação com Deus e com sua própria vida espiritual. Padre Pio dizia que o diabo nunca descansa e que ele se infiltra nas menores brechas. O que poucos sabem é que objetos sagrados podem ser manipulados para se tornarem instrumentos de distração espiritual. É difícil aceitar, mas é verdade. Imagine o impacto de carregar algo que você acredita ser um símbolo de proteção, mas que, na realidade, foi contaminado. Não seria isso a causa de tantos momentos de desespero e vazio? Pense bem, você já verificou se o crucifixo que possui foi devidamente consagrado? Você sabe de onde ele veio? Ou será que ele é apenas um objeto qualquer, carregado de intenções que não são as de Deus? Há histórias que precisam ser contadas, porque podem salvar vidas espirituais. Muitos fiéis, ao descobrirem que seus crucifixos não haviam sido abençoados, relataram sentir uma mudança imediata ao substituí-los por símbolos consagrados. Um homem contou que, por anos, sofreu com insônia e pesadelos constantes. Ele rezava todas as noites, mas nada mudava. Foi só quando levou seu crucifixo a um sacerdote e o consagrou que a paz finalmente voltou ao seu lar. O que isso significa? Que o poder de Deus precisa ser invocado e que aquilo que não está consagrado pode, sem que você perceba, se tornar uma barreira para as bênçãos. Declare: eu tenho esperança, se acredita que Deus nunca te abandona. Agora, pare um momento e olhe ao seu redor. Sinta o ambiente da sua casa. A paz, a luz, ou existe uma inquietação que parece não ter explicação? Muitas vezes, nós não percebemos que os objetos que nos cercam têm uma energia. Padre Pio dizia que para onde Deus não é convidado, o mal encontra espaço. E é por isso que todo objeto de fé precisa ser mais do que um símbolo. Ele precisa ser um canal da presença divina. Um crucifixo consagrado pode transformar um ambiente, mas um que não foi abençoado pode, sem que você saiba, estar roubando a serenidade do seu lar. Talvez você esteja se perguntando: como posso saber se o meu crucifixo está errado? O que preciso fazer? Essa é a pergunta mais importante que você pode fazer hoje. E a resposta é simples, mas transformadora. Você precisa garantir que ele seja consagrado, abençoado, tocado pelo poder de Deus. Porque sem isso, ele não é nada além de um objeto inerte, incapaz de cumprir o propósito para o qual foi criado. Agora pense nos momentos em que você segurou seu crucifixo com lágrimas nos olhos, pedindo por um milagre. E se, nesse momento, Deus estivesse tentando te dizer algo? Talvez ele esteja falando com você agora, te mostrando que algo precisa ser ajustado para que suas bênçãos possam fluir livremente. Não ignore esse chamado. Não deixe para depois. A sua fé merece esse cuidado. A sua vida espiritual depende disso. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você acredita que um simples ato pode mudar a direção da sua vida? Padre Pio dizia que a fé é uma ponte entre o que pedimos e o que recebemos. Mas essa ponte precisa estar firme, construída sobre bases sólidas. Um crucifixo consagrado é parte dessa base. Ele não é apenas um símbolo, ele é um instrumento de Deus. Ele carrega a força da cruz de Cristo, a lembrança de que ele venceu a morte por você. Mas sem a bênção, sem a consagração, ele é apenas uma peça de madeira ou metal, incapaz de ser o canal de graça que deveria ser. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter suas orações respondidas mais rápido? Por que algumas famílias experimentam uma paz que parece quase impossível de alcançar? Muitas vezes, a diferença está nos detalhes. Elas entenderam a importância de cuidar dos objetos que representam sua fé. Elas buscaram a consagração, a bênção, a certeza de que aquilo que carregam é verdadeiramente sagrado. E você? O que está esperando para fazer o mesmo? Escreva:
Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Agora, imagine por um momento como seria sua vida se cada oração que você fizesse fosse ouvida claramente, sem obstáculos. Imagine acordar todas as manhãs com a certeza de que Deus está agindo na sua vida, porque tudo ao seu redor está alinhado com a sua vontade. É isso que um crucifixo consagrado pode trazer. Ele é mais do que um objeto. Ele é um sinal visível da presença divina, um lembrete constante de que Deus está com você em cada passo. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta importante. Você está disposto a fazer o que for necessário para alinhar sua vida com Deus? Porque saber disso é apenas o primeiro passo. O próximo é agir. E agir significa verificar o que você tem, buscar a bênção para o que precisa ser abençoado e garantir que tudo ao seu redor esteja realmente refletindo a luz de Cristo. Esse é o caminho para a verdadeira paz. E se você ainda não está convencido, quero que se lembre de algo. Deus nunca nos dá um aviso sem propósito. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez seja o momento de dar o próximo passo, de renovar sua fé, de transformar o que precisa ser transformado. Não ignore esse chamado, porque quanto mais adiamos, mais perdemos a chance de viver plenamente na graça divina. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que essa mensagem tem um propósito. Talvez você não consiga explicar, mas sente que há algo urgente, algo que não pode mais esperar. Você já se perguntou por que certas áreas da sua vida parecem estar paralisadas? Por quê? Por mais que você se esforce, ore e lute, algumas portas simplesmente não se abrem. Talvez a resposta esteja em algo tão simples quanto o crucifixo que você carrega. E se ele estiver carregando um peso que você não pode ver? Algo que bloqueia, que impede, que atrasa os planos que Deus tem para você? Padre Pio costumava dizer que o inimigo usa de artimanhas silenciosas, quase imperceptíveis, para se infiltrar na vida daqueles que buscam a Deus. Ele sabia que objetos aparentemente inofensivos podiam se tornar instrumentos de distração espiritual se não fossem devidamente consagrados. Agora, pense no crucifixo que está na sua casa. Ele foi abençoado? Ele foi preparado como um verdadeiro símbolo da vitória de Cristo? Ou será que ele é apenas um objeto desprovido do poder divino, incapaz de ser uma barreira contra as forças do mal? Talvez você tenha sentido recentemente uma inquietação que não consegue explicar. Uma sensação de que algo está errado, mas não sabe o quê. Isso pode ser um sinal. Pode ser Deus tentando te mostrar que há algo em sua vida que precisa ser ajustado, purificado, transformado. Você consegue se lembrar da última vez que teve paz verdadeira, aquela paz que só Deus pode trazer? Ou será que a sua fé tem sido ofuscada por algo que você não consegue identificar? Declare: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Agora, imagine por um momento o que significa carregar um crucifixo verdadeiramente consagrado. Ele não é apenas um pedaço de madeira ou metal. Ele é uma declaração espiritual. Ele é uma aliança entre você e Deus. Ele é um lembrete constante de que Cristo venceu a morte por você. Mas o que acontece quando esse símbolo não está alinhado com a vontade de Deus? Quando ele não foi abençoado, quando sua origem é desconhecida? Pode ser que, em vez de ser uma proteção, ele esteja servindo como um bloqueio, impedindo as bênçãos de alcançarem a sua vida. E é aqui que muitas pessoas erram. Elas acreditam que basta carregar um crucifixo para estar protegidas. Mas a verdade é que sem a consagração, sem a bênção, ele não pode cumprir o seu propósito. Padre Pio sabia disso e, por isso, sempre enfatizava a importância de buscar a presença de Deus em tudo, até mesmo nos objetos que consideramos sagrados.
Você já parou para pensar no impacto que um crucifixo verdadeiramente abençoado pode ter na sua vida? Ele é mais do que um símbolo. Ele é uma arma espiritual. Ele é capaz de afastar todo o mal, de trazer luz para os momentos mais sombrios, de renovar a sua fé nos dias mais difíceis. Mas apenas se for consagrado. Apenas se carregar em si a verdadeira presença de Deus. Escreva "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Talvez você esteja pensando, como eu saberia se o meu crucifixo está consagrado ou não? Essa é uma pergunta importante e a resposta pode mudar tudo. O primeiro passo é buscar a orientação de um sacerdote. Peça para que ele abençoe o seu crucifixo, para que ele o transforme em um verdadeiro canal da graça divina. E se você ainda não tem um crucifixo em casa ou com você, saiba que esse é o momento de buscar um que seja verdadeiramente preparado para ser um instrumento de Deus. Você sabia que muitas pessoas relatam sentir uma mudança imediata ao substituir seus crucifixos por outros consagrados? Elas falam sobre uma paz que antes parecia impossível de alcançar, sobre um alívio espiritual que é difícil de descrever. Isso porque, quando colocamos Deus no centro de tudo, até mesmo os objetos que nos cercam se tornam reflexos da sua presença. E você, o que está esperando para fazer o mesmo? Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora, quero que você pense nas vezes em que segurou seu crucifixo durante uma oração. Pense nos momentos de dor, de dúvida, de clamor. O que você sentiu? Paz? Força? Ou será que havia uma barreira que você não conseguia identificar? Padre Pio dizia que o coração do homem é sensível às coisas de Deus, mas também é capaz de sentir quando algo está errado. E se esse sentimento de inquietação for um sinal de que algo precisa mudar, você já ouviu falar sobre famílias que enfrentaram crises por anos até descobrirem que um simples objeto em sua casa estava bloqueando as bênçãos? Isso é mais comum do que você imagina. Um crucifixo que não foi consagrado pode se tornar um desses obstáculos. Ele pode ser apenas um pedaço de madeira ou metal, incapaz de ser o canal de proteção e luz que deveria ser. Não permita que isso aconteça com você. E se eu te dissesse que hoje pode ser o dia em que tudo começa a mudar? Que Deus está te dando a chance de transformar algo que parece pequeno, mas que pode ter um impacto gigantesco na sua vida espiritual? Esse é o momento de agir. Esse é o momento de verificar o que você carrega consigo, o que você coloca no centro da sua fé, porque Deus está pronto para agir. Mas você está pronto para deixar que Ele entre completamente na sua vida? Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O tempo está passando e as oportunidades que Deus coloca diante de nós nem sempre se repetem. Não ignore esse chamado. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. Porque quanto mais adiamos, mais permitimos que as dúvidas e os bloqueios se fortaleçam. Hoje é o dia de dar o próximo passo. Hoje é o dia de buscar a verdade, de renovar sua fé, de garantir que tudo ao seu redor esteja alinhado com a vontade de Deus. Você sente no seu coração que essa mensagem é para você? Sente que Deus está te chamando para algo maior? Então não espere. Olhe para o seu crucifixo. Reflita sobre o que ele representa na sua vida. E tome a decisão de buscar o que é verdadeiramente sagrado, o que é verdadeiramente de Deus. Você já imaginou que algo tão pequeno, tão discreto quanto o crucifixo que carrega, pode estar diretamente ligado às dificuldades que enfrenta? E se ele não estiver cumprindo o propósito para o qual foi feito? Pense em todos os momentos em que segurou esse crucifixo nas mãos, buscando conforto, proteção ou respostas, mas sentiu apenas o silêncio, o vazio, a angústia. Isso pode não ser uma coincidência.
Padre Pio nos alertava. O diabo se esconde nos detalhes. E se esse detalhe estiver naquilo que você considera sagrado, mas que pode ter perdido o poder espiritual que deveria carregar? O que poucas pessoas sabem é que nem todo crucifixo carrega a força da cruz verdadeira. Muitos objetos são produzidos sem qualquer respeito pelo que representam. Pior ainda, há aqueles que já chegam às mãos de fiéis com marcas espirituais negativas. Sim, isso é real. Existem histórias de pessoas que, sem perceber, trouxeram para suas casas objetos que carregavam mais trevas do que luz. Pode ser difícil aceitar, mas é exatamente por isso que você está aqui agora, ouvindo isso. É porque Deus quer abrir os seus olhos para algo que você ainda não percebeu. Quantas vezes você já sentiu que, apesar de suas orações e sua fé, os problemas pareciam se multiplicar? Já parou para pensar que a causa pode não estar em você, mas em algo que carrega consigo? O inimigo é astuto. Ele sabe que muitas vezes é mais fácil desviar um fiel através de um pequeno detalhe do que com grandes ataques. E o crucifixo, se não for consagrado, pode se tornar essa porta aberta. Não deixe que isso aconteça com você. Declare: eu tenho esperança, se acredita que Deus nunca te abandona. Agora, pense comigo. Quando foi a última vez que você sentiu a presença de Deus de forma clara e incontestável? Quando foi a última vez que segurou o seu crucifixo e teve a certeza de que estava em sintonia com o céu? Se faz tempo, pode ser que algo precise ser ajustado. Deus nunca se afasta de nós, mas muitas vezes permitimos que pequenas brechas nos afastem dele. Padre Pio dizia que a fé precisa ser fortalecida diariamente, mas isso também inclui os símbolos que escolhemos para representar essa fé. Você sabia que há diferenças entre um crucifixo comum e um que foi devidamente abençoado? A bênção transforma o objeto em um instrumento da graça divina. Sem ela, o crucifixo é apenas um pedaço de madeira ou metal, incapaz de refletir o poder da cruz de Cristo. Muitas pessoas não sabem disso e acabam carregando crucifixos que, em vez de proteger, se tornam apenas pesos inertes. Isso pode estar acontecendo com você agora, e é por isso que esta mensagem chegou até você. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já se perguntou por que tantas vezes parece que suas orações não são ouvidas? Por que certas áreas da sua vida permanecem travadas, mesmo com tanto esforço e dedicação? Pode ser que, sem perceber, você esteja usando um crucifixo que não foi preparado para ser um canal da presença de Deus. Isso não é culpa sua, mas é algo que precisa ser corrigido. Padre Pio sabia que cada detalhe importa na nossa vida espiritual, e é por isso que ele sempre nos encorajava a buscar a consagração em tudo o que fazíamos. O poder de um crucifixo consagrado vai além da compreensão humana. Ele não é apenas um símbolo, ele é uma declaração de fé, uma proteção, um lembrete constante de que Cristo venceu por nós. Mas, sem a bênção, ele não pode cumprir esse propósito. Ele se torna apenas mais um objeto. E você merece mais do que isso. Você merece carregar consigo algo que seja realmente sagrado, que seja uma verdadeira extensão da cruz de Cristo. Escreva Eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora, quero que você reflita sobre a importância de proteger a sua casa, sua família, sua própria alma. Tudo começa com a fé, mas os símbolos que escolhemos para representar essa fé são fundamentais. Padre Pio dizia que um crucifixo abençoado é como uma janela aberta para o céu, permitindo que a luz de Deus entre em cada canto da nossa vida. Mas se essa janela estiver fechada, ou pior, bloqueada, como a luz pode entrar? Imagine por um momento como seria sua vida se cada oração fosse ouvida claramente, se cada passo fosse guiado pela certeza de que Deus está ao seu lado.
Um crucifixo consagrado pode trazer essa segurança. Ele não é apenas um objeto, mas uma conexão direta com o céu. E você merece isso. Você merece carregar consigo algo que reflita a grandeza de Deus, que seja um escudo contra as trevas e um farol de luz nos momentos mais difíceis. Mas agora eu preciso te perguntar: o que você vai fazer com essa informação? Você vai ignorar e seguir como se nada tivesse acontecido? Ou vai tomar uma atitude e garantir que o crucifixo que você carrega seja verdadeiramente sagrado? Deus está te dando uma oportunidade de mudar algo fundamental na sua vida. Não deixe para depois. O tempo é agora, a escolha é sua. Agora, imagine por um momento que tudo o que está bloqueando as bênçãos na sua vida pode ser corrigido com um simples gesto. Garantir que o crucifixo que você carrega foi devidamente consagrado. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. Você acha que é apenas uma mensagem comum? Não. É um alerta, um chamado. Deus está te mostrando algo importante, algo que pode transformar sua vida e sua relação com Ele. Mas você está pronto para ouvir? Quantas noites você passou em lágrimas, segurando seu crucifixo, pedindo por uma mudança, por um milagre? E se eu te dissesse que parte da resposta para essas preces pode estar naquilo que você carrega com tanta fé, mas que talvez não esteja alinhado com a vontade de Deus? Não é apenas sobre acreditar, mas sobre garantir que os símbolos da sua fé estejam carregados com o poder divino. Porque sem isso, eles podem se tornar obstáculos, ao invés de pontes para o céu. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você sente que algo está travado na sua vida? Que por mais que se esforce, as coisas não saem do lugar? Talvez isso esteja acontecendo porque você negligenciou um detalhe essencial. Padre Pio sempre nos dizia: Deus age nas pequenas coisas. E esse crucifixo, que parece apenas um detalhe, pode ser o centro de tudo, o que está te impedindo de alcançar a paz que você tanto deseja. Não ignore isso. Não pense que é exagero. Deus está tentando te mostrar algo, e você sabe disso. Agora, pare por um instante e olhe para o seu crucifixo. O que você vê? Ele é apenas um pedaço de madeira ou metal? Ou você sente a presença de Deus fluindo através dele? Se há dúvidas, então é hora de agir. Um crucifixo sem bênção é como um navio sem direção, incapaz de te levar ao porto seguro da graça divina. Não permita que isso continue. Não carregue com você algo que não reflete a luz de Cristo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio sabia que a verdadeira fé não é apenas sobre o que acreditamos, mas também sobre como vivemos. E viver na plenitude da fé significa garantir que tudo ao nosso redor esteja alinhado com a vontade de Deus. Isso inclui o crucifixo que você carrega. Ele precisa ser mais do que um símbolo. Precisa ser uma arma espiritual, um canal de luz, um lembrete constante da vitória de Cristo. Você já ouviu falar sobre pessoas que, ao substituírem seus crucifixos por outros devidamente consagrados, relataram mudanças impressionantes? Histórias de famílias que voltaram a ter paz, de pessoas que sentiram um peso sendo retirado de suas vidas, de lares que se transformaram. Isso não é coincidência. É o poder de Deus agindo através de um simples, mas poderoso gesto de fé. Você também pode experimentar isso, mas a decisão é sua. Quantas vezes você já se perguntou por que certas áreas da sua vida parecem bloqueadas? Por que as coisas não fluem, apesar de todas as suas orações e esforços? Pode ser que a resposta esteja mais perto do que você imagina. Pode ser que Deus esteja tentando te mostrar que algo precisa ser corrigido. E hoje é o dia de fazer isso. Hoje é o dia de garantir que o crucifixo que você carrega seja verdadeiramente um símbolo da vitória de Cristo. Declare: Amém, eu creio.
Se confia no plano divino que está por vir. Agora, imagine como seria sua vida se cada oração fosse ouvida, se cada pedido fosse atendido, se cada passo fosse guiado pela luz de Deus. Isso é possível quando vivemos em alinhamento com a vontade divina, e um crucifixo consagrado é uma parte essencial desse alinhamento. Ele é mais do que um objeto, ele é um lembrete constante de que Deus está com você, de que você não está sozinho, de que há um plano maior para a sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa agir. Precisa garantir que o crucifixo que carrega seja um verdadeiro instrumento de Deus. Não deixe para amanhã o que pode transformar sua vida hoje. Porque cada dia que passa sem corrigir isso é um dia em que você está permitindo que as bênçãos sejam adiadas. E Deus quer agir na sua vida agora. Ele quer te mostrar o poder transformador da sua graça. Você sente no seu coração que essa mensagem é para você? Sente que Deus está te chamando para algo maior? Então, não espere. Olhe para o seu crucifixo. Reflita sobre o que ele representa na sua vida e tome a decisão de buscar o que é verdadeiramente sagrado. Porque quando colocamos Deus no centro de tudo, até mesmo os detalhes mais simples se tornam canais de sua luz